outro ponto forte que eu considero para um músico funcionar bem, né, para um disco ser agradável, como o Amor para Recomeçar é a escolha do repertório. E para isso, você tem uma particularidade que você não é um cara que escreve todas as letras, você se nutre de parceiros, né, que geralmente você faz a canção, a melodia e a letra de um parceiro seu. Sim. Você escolhe tão bem os seus parceiros que a gente não nota diferença, assim. Tipo assim, tá, quem conhece muito fala, essa música parece o Arnaldo, essa parece o Mauro Santa Cecília, mas eu acho que, no geral, fica muito parelho, porque tudo fica com a cara do Frejá. Isso é muito legal também. Eu acho que eu escolho eles tanto quanto eles me escolhem. Sim, sim. Eu acho que eles também já têm um direcionamento. Quando me dão alguma coisa, eles já acham que aquilo vai caber na minha mão e que eu tenho como encaminhar aquilo. Eu acho que é muito... Essa coisa da parceria é muito assim. E quando não é, o barato é você ver isso passar a ser. Entendi. Às vezes você vem, o parceiro te dá uma letra que você fala, caramba, bicho, isso é muito esquisito. E aí você começa a fazer, você começa a achar o teu jeito de entrar naquela história. E aí quando você ouve a música no final, ela tem a cara dos dois. Uhum. Porque, na verdade, é isso. Ela tem que ter a cara dos dois. Mas ela não tem que ter a cara dos dois de você olhar e falar, olha ele ali, olha ele ali. Não. Não. É você olhar e falar, nossa, ela tem a ver com eles mesmo, que doideira, né? São eles mesmo que fizeram, pô, que faz sentido. Eu acho que a coisa da composição é muito essa. E eu, na verdade, nesse disco, além de algumas coisas que eu pesquei que eram mais antigas, como, por exemplo, Segredos era uma música mais antiga, eu acho que o Mais Que Perfeito também era uma música mais antiga, e o Você Se Parece Com Todo Mundo. Essas três músicas eram músicas que eu já tinha. Entendi. Né? Assim, meio que... E o Mais Que Perfeito é exatamente uma música que traz esse lado que tem a parte da produção do Max. Porque na época, só para contextualizar esse convite ao Max, o Max tinha acabado de lançar o Samba Raro, que é um disco que eu adoro. E ele usava muito uma coisa de programação eletrônica, que eu tinha muita vontade de trabalhar, porque eu achava interessante, porque eu tinha vindo já da experiência de trabalhar com a coisa de música eletrônica na época do Puro Êxtase, que eu achei uma coisa interessante dentro do processo, não de usar isso o tempo todo, mas em alguns momentos você ter aquela sonoridade para misturar com a coisa de em outros lugares ter a bateria natural, ou às vezes em algum lugar ter a bateria eletrônica e a acústica juntos, né? E o Max tinha manipulado aquilo de uma maneira que eu achei muito interessante. E eu chamei ele para fazer, só que ele chegou querendo fazer um disco ao contrário do que ele tinha feito. Ele queria justamente tocar com a opção de música, agora ele tinha orçamento. Na verdade, ele tinha feito aquele disco que ele não tinha orçamento. Sim. Então ele tinha que tocar com bateria eletrônica, porque ele não podia botar todo mundo no estúdio para gravar bateria e base. Então ele teve que fazer aquilo porque financeiramente é como ele conseguiria realizar o disco. E aí o meu disco tinha o orçamento de um disco de gravadora grande, né? Da Warner e tal. E aí ele falou, pô, vamos chamar todo mundo para tocar. Eu falei, pô, mas eu queria tanto aquele negócio que você fez de bateria eletrônica. Ele falou, não, cara, pô, eu tô a fim de gravar. Aí trouxe vários músicos, vários deles eu já tinha trabalhado, e eu trouxe para a parte dos sopros Serginho Trombone, que sempre foi o meu grande interlocutor nessa parte de sopros, para fazer os arranjos de metais, que aí eu apresentei o Serginho pro Max, né? Eu botei eles dois em contato, e o Max trouxe alguns músicos com quem ele já tinha trabalhado, algumas pessoas que tinham tocado com o Djavan, o Chocolate, que depois veio a tocar com o Lulu, acho que nessa época ele ainda não tocava com o Lulu, e o André também, falecido André, saudoso, grande baixista. E assim, então teve uma mistura de músicos também diferentes, que foi bacana, porque eu trouxe alguns músicos que já eram pessoas que trabalhavam comigo, o Tom também trouxe algumas pessoas que trabalhavam com eles, e tinha o menino, quer ver? Deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro do nome de todo mundo, assim, de cor. Por exemplo, Mário Moura, que era o baixista
da parede, né? Foi uma pessoa que o Tom trouxe como baixista. Aí, por exemplo, eu trouxe o Baroni. Baroni estava naquele momento, um pouquinho antes de eu gravar o disco, o Herbert teve um acidente. Então o Baroni estava ali parado, os meninos dos Paralamas parados com aquela tragédia ali, tendo que resolver aquilo ali. Eu falei, vou chamar o João para fazer umas coisas comigo, para ele, né, esparecer a cabeça, porque senão fica só isso na tua cabeça. E foi maravilhoso, a gente depois veio tocar muitas vezes juntos. O Fernando Nunes, que tocava com a Cássia, né, trouxe todo mundo do Barão veio e deu sua participação, né? Peninha fez várias faixas de percussão, mas teve... Agora eu estou vendo aqui que tem o Dé também. O Dé tocou baixo. Eu nem lembrava que o Dé estava. Querido, bom demais, né? E assim, teve o Rodrigo, o Guto, teve o Mauro Manzoli, que era um amigo do Tom Capone, que acabou gravando a bateria do Amor para Recomeçar, e também do No Escuro e Vendo, que essa bateria eu não vi, essas duas baterias eu não participei da gravação, que o Tom gravou lá no estúdio dele, no momento onde ele estava solucionando algumas coisas de produção. E foi ótimo. A gente teve essa convivência, eu e o Tom criamos rapidamente uma sintonia muito grande, muito poderosa, muito intensa. A gente se deu tão bem que foi muito bom trabalhar com ele, tanto que o segundo disco é basicamente uma produção dele com o Maurício, né? Sim. Porque a gente teve uma sintonia muito boa. Agora estou vendo Liminha também gravou um baixo do Voltar para Te Buscar, que é a música minha com o Fernando, né? Então tem muitas participações desse disco, mas elas são pinçadas. Eu não quis fazer um disco que ficasse também uma coisa que não tivesse nem pé nem cabeça. As pessoas foram bem escolhidas para as músicas que elas iam tocar, entendeu? Então eu acho que funcionou bem a parte instrumental, né? Até vou falar, tem o Serginho Carvalho, que tocou baixo, que tocava na época com o Djavan, que é um baixista de São Paulo, e teve também o André. Cadê? Deixa eu ver. Aqui são as duas do Serginho. Deixa eu ver aqui. Tem uma do André aqui. Com certeza tem o André tocando aqui em alguma música. Cadê? Rapaz, será que a música do André não entrou? Ou a gente fez algum outro arranjo? Engraçado, não estou achando o André aqui. Mas ele gravou, eu me lembro dele gravando com a gente o disco. Não está aqui não. Deve ter sido alguma música que a gente gravou com ele e depois acabou tendo que fazer uma outra versão e ele não ficou na versão que ele estava. Mas era um excelente baixista. Faleceu, infelizmente, tragicamente, num acidente, foi atropelado de bicicleta no aterro do Flamengo de manhãzinha. Puts. Grande baixista, uma tragédia, assim, aquelas coisas que acontecem no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro pode acontecer qualquer coisa, né? É verdade. Né? Mas é isso. Não, ele não está, não. Ele não está, porque seriam as faixas que o Max produziu. Né? Aqui, e ele não está. Mas eu me lembro dele claramente lá, gravando comigo, querido amigo, né, saudoso, inclusive. Mas teve muita gente gravando nesse disco, foi bacana. A gente gravou cordas num estúdio maior, porque no meu estúdio não cabia. Esse disco foi quase todo gravado no meu estúdio, mas foi mixado, assim, ele foi pré-mixado na Toca do Bandido, quando a Toca do Bandido ainda não tinha sido construída. Ela chamava Toca do Bandido, mas ela existia dentro da casa do Tom. Ela não era um estúdio separado como ela hoje é. Uhum. E a gente gravou no meu estúdio, eu gravei só uma voz na Toca, mas tem, por exemplo, essas duas baterias do Mauro foram gravadas lá, né? E alguma outra guitarra que o Tom gravou, ele gravou lá. Mas o disco praticamente foi todo gravado no meu estúdio e a gente foi provavelmente para a companhia dos técnicos para gravar as cordas, porque a gente tinha uma sala grande para gravar as cordas, e aí as cordas foram gravadas lá com os arranjos do Jaquinho Morenembal, que fez os arranjos, que ficaram muito bonitos. Eu adoro os arranjos que ele fez, coisas muito bonitas, né? Então é isso. Muita gente tocando, foi um disco também meu, assim, de estar em contato com outros músicos, depois de estar tanto tempo tocando só com meus companheiros, né?